Deus nos abençoe nesta noite. Deus abençoe a todos os irmãos que estarão conosco através da internet, no Facebook, no YouTube, posteriormente a esta pregação feita ao vivo. Deus abençoe a todos aqui presentes. Vamos ler o Salmo 23, verso 1 em diante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondoso Pai Celestial, nós, nesta noite, queremos rogar a Tua presença em nosso meio, queremos que o Senhor se manifeste, esteja conosco, dê-nos o prazer da Tua companhia, vem estar sobre o Teu povo, vem curar quem precisa de cura, vem ajudar aqueles que têm alguma necessidade que só o Senhor pode resolver. Muitas coisas o homem não pode resolver. Entra em cena, Senhor, ajuda o Teu povo, porque nós dependemos de Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos pela internet. Alguns irmãos já conectados conosco, irmão Edilson, irmã Zenilde, lá em Belém do Pará. Deus vos abençoe. Irmã Antônia Pereira, na cidade de Bagé. A irmã Aurinda Oliveira, Deus abençoe a irmã Aurinda, ali em Goierê, no estado do Paraná. Quero também mandar o meu alô aos irmãos lá da Paraíba, irmão Jailson, que é um ministro ali, no ministério do pastor Samuel Roldão, sempre está em contato conosco, conversando e compartilhando boas inspirações. Irmão Edinaldo também, irmão Leandro, lá na Paraíba. Deus vos abençoe. Deus abençoe meu irmão Vander, ali em Presidente Prudente, irmão Celso e família, ali na cidade de Londrina, e todos os irmãos ali em Cuiabá, irmão Rodolfo Valiente, a sua esposa, a irmã Franciele, sua família, a irmã Marilúcia e seu esposo também ali em Cuiabá. Deus continue abençoando, no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir um hino e logo em seguida estaremos falando, meditando um pouquinho na palavra de Deus. Irmão Júlio César Salles, também Deus te abençoe aí do outro lado. Muito obrigado pela companhia dos irmãos. Amém? Meu Senhor, eu sei.
lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me contaste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Amém. Vamos, então, meditar um pouquinho na palavra de Deus. Se puderem se colocar de pé para lermos a Escritura. Em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 e 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E em Apocalipse, capítulo 10, versículo 4, nós temos o seguinte escrito: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Bondoso Pai Celeste, uma inspiração sempre desce ao nosso coração, e abrir a Bíblia e lê-la, podemos fazer com facilidade, mas vivificar, revelar aos nossos corações, somente o Senhor é quem pode. Então rogamos a Tua bênção sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o nosso profeta já pregou, revelou, e que muitos de nós não nos apercebemos. Vem estar conosco nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre os 7 trovões e o anjo do Senhor. Os 7 trovões, quando nos referimos, é exatamente esta escritura de Apocalipse capítulo 10, no versículo 4. Os 7 trovões, eles são vozes emitidas quando o anjo do Senhor desce do céu. Nós lemos 10, verso 4 de Apocalipse, capítulo 10, verso 4, e se lermos do verso 1, vamos ver que um anjo forte vinha descendo do céu. Este anjo, o irmão Brandt diz, é Cristo. É o anjo do Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor, o qual é o Senhor, o qual é a manifestação visível do nosso Deus, que é Espírito e por isso é invisível. Deus é Espírito. Deus nunca pôde ser visto. Por isso o Filho o tornou visível,
as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Deus nunca pôde ser visto. O irmão Brando ensina isto nas mensagens perguntas e respostas sobre Gênesis, a crueldade do pecado que custou para a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Nas mensagens pregadas sobre Hebreus, capítulo 1, 2, Hebreus 3, irmão Brana sempre traz esse ensinamento a respeito do Logos, o qual é a palavra, o qual é o anjo do Senhor, o qual é a visibilidade daquele Deus que deixou a transparência para que nós pudéssemos enxergá-lo. É aquela coluna de fogo. O anjo do Senhor é aquela coluna de fogo que manifestou a Moisés no deserto. O anjo do Senhor é aquela coluna de fogo que acompanhou os filhos de Israel desde sua saída do Egito até a terra prometida. O anjo do Senhor, o qual mudava, como o irmão Brano ensina na mensagem o Desvelar de Deus, Deus mudava em morfe, mudava de aparência e manifestava-se tomando um corpo e manifestando como manifestou a Abraão, quando 3 anjos desceram do céu e um daqueles anjos ficou com Abraão. Era o próprio Deus velado em uma carne humana. Abraão se inclinou perante ele e disse: meu Senhor, o pai da fé, Abraão, o pai da revelação, o pai do monoteísmo, aquele que conseguia compreender, conseguiu ter um contato real com Deus. Quando viu um daqueles anjos, ele disse: eu conheço, meu Senhor, não passa da minha casa, fica aqui comigo, vou trazer um pouco de água, vou lavar os teus pés, vou matar um novilho, vou trazer carne para que você possa comer. Pediu para Sara fazer bolo. Deus comeu carne, comeu bolo. Deus teve um companheirismo com Abraão. Gênesis capítulo 18. Abraão lavou os pés de Deus. O anjo do Senhor agora saíra de uma coluna de fogo e manifestar a Abraão em uma forma humana. É o que ele fez quando encontrou-se com Melquisedeque, aquele que não tem princípio de dias, nem fim de dias, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que encontrou-se com Abraão, depois que ele veio da matança dos reis, e deu a ceia a Abraão. Aquele era o nosso Deus também, manifestado em uma teofania, em um corpo que aparece e desaparece, que entra no tempo, que sai do tempo, que torna-se visível e entra na eternidade, tornando-se invisível aos nossos olhos naturais. O anjo do Senhor, o anjo forte, Apocalipse 10, descendo do céu, o anjo forte descendo para se materializar, o anjo forte descendo para nascer, para cumprir as escrituras da promessa de um Messias, de um Salvador, de um Redentor, de um curador, de um remidor, que levaria sobre ele todas as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Um anjo forte descendo para nascer através de uma virgem, para produzir um sangue puro, um sangue sem a contaminação pecaminosa,
um sangue que pudesse ser um sangue que tivesse um parentesco com Adão, para comprar de volta o que Adão perdera. O irmão Brano ensina que Adão perdeu o livro, aquele livro que estava na mão daquele que estava sentado sobre o trono, era o livro que Adão perdera. Era o livro da vida do Cordeiro. Era o livro que nele continha os nomes daqueles que Deus pensou antes da fundação do mundo e os colocou naquele livro, e deu aquele livro a Adão para que ele pudesse trazer aquela família de Deus à existência. E que por causa do pecado, o livro teve que voltar para as mãos do anjo do Senhor. O livro teve que voltar para as mãos do anjo forte. O livro teve que voltar para as mãos de Deus. Teve que voltar para as mãos do dono original, do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E durante o Velho Testamento, aclamou-se para que alguém pudesse manifestar e tomar aquele livro. Nas mensagens da revelação dos 7 selos, o irmão Brano ensina isso. Ali não havia ninguém digno. Não que não existissem pessoas santas ali, os profetas podiam estar ali, os anjos podiam estar ali, qualquer um deles podia, talvez, por sua santidade, tomar aquele livro, mas os requisitos exigiam um parente, porque a lei de Deus exigia um parente redentor, alguém que pudesse comprar de volta a propriedade. Quando alguém perdesse sua propriedade, somente um parente podia ir e tomá-la de volta. Então, quem poderia tornar-se parente de Adão? Deus veio, Deus desceu, o anjo do Senhor desceu, aquela coluna de fogo desceu e se fez carne. Ele saiu da forma do Pai e veio e se fez carne. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não vos deixarei órfãos, insinuando a paternidade. Ele era o Filho de Deus, porque tudo que é gerado é chamado de filho. Por isso Jesus foi chamado de filho. Mas ele era Deus. Ele era Deus. Um menino nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros. Esse menino seria chamado Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Esse menino é Pai da eternidade. Esse menino é o véu que o anjo do Senhor se utilizou para se esconder. Deus mesmo veio, Deus mesmo criou um óvulo no ventre de Maria, um germe de vida, os genes da vida, para entrar naquele óvulo e formar um menino que não teve a contaminação pecaminosa que todos nós, seres humanos, passamos a ter depois que Adão e Eva duvidaram da palavra e caíram e foram expulsos do jardim do Éden. Todos os seres mortais, todos os homens, desde o menininho recém-nascido, ele foi gerado em pecado. É o que diz o salmista Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Porque o pecado escorre pelas nossas veias, a corrupção escorre pela veia dos homens. Todos nós somos corruptos. Todos. Somente um que não teve corrupção, por isso ele veio fora dessa contaminação sexual. Uma virgem concebeu e trouxe o sangue puro de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Nós somos salvos pelo sangue do Espírito Santo.
pelo sangue de Deus, pelo sangue que Ele mesmo gerou. E aquele menino veio, o anjo forte desceu, o anjo forte nasceu, Cristo nasceu, Deus nasceu, Deus chorou, Deus aprendeu a caminhar, Deus cresceu, Deus foi obediente, Deus cumpriu aquela etapa ministerial que Ele havia prometido durante todo o Velho Testamento. Deus foi levado à cruz. Eu sei que você vai encontrar na mensagem que Deus não pode morrer, Deus não pode morrer, por isso o Espírito o abandonou. Por isso ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele Deus, aquele mediador, aquele Logos que habitava naquele corpo, precisava retornar de volta de onde ele tinha saído. Ele diz, São João 14, 28, São João 16, 28, que ele tinha saído do Pai e vindo ao mundo, ou seja, ele tinha saído daquela coluna de fogo e vindo ao mundo. E outra vez ele precisava deixar o mundo e voltar ao Pai, voltar à coluna de fogo, voltar à condição original, voltar ao que ele era. Ele veio do Pai para formar, para redimir, para mediar, para sangrar, para comprar de volta. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E é o que se fez durante o Velho Testamento todo: sangue derramado, sangue de cordeirinhos, sangue de novilhas, sangue de pombinhos, mas simplesmente sangue que cobria o pecado. Não era um sangue que desintegrava o pecado. O adorador voltava e descia para a sua casa depois de oferecer o sacrifício com os mesmos desejos de pecar, até que Deus mesmo veio e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os nossos pecados agora não serão simplesmente acobertados, mas eles serão desintegrados. O sangue de Jesus desintegra toda mancha pecaminosa, toda maldade do homem, toda malícia, todo desejo de roubar, todo desejo de mentir, todo desejo de adulterar, todo desejo de ir contra as leis deste mundo. O sangue de Jesus desintegra as nossas vontades contrárias à palavra de Deus. O sangue de Jesus desintegra a nossa incredulidade. Quando nós olhamos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus e entendemos e dizemos: não, mas não é desse jeito. Quando pecamos por incredulidade, há um sangue que pode desintegrar a nossa incredulidade e fazermos crentes fiéis à palavra de Deus. Muitas vezes nós que cremos na mensagem precisamos mergulhar nesta fonte sanguínea, porque nós lemos a Bíblia, nós lemos a mensagem, mas nós continuamos incrédulos, nós continuamos discutindo com o profeta. O profeta diz: foi revelado, e nós esperamos para o futuro, só porque nós não entendemos. O fato de nós não entendermos não anula o que Deus fez, o trabalho que Deus fez. Deus prometeu em Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, todos os segredos de Deus, inclusive os 7 trovões, seriam revelados. Os 7 trovões é o mistério principal. Os 7 trovões e o anjo do Senhor são a mesma coisa. Os 7 trovões e o 7º selo são a mesma coisa. Os 7 trovões, o 7º selo e a vinda do Senhor são a mesma coisa. O 7º selo, 391, 394. Estes mistérios estão atrelados. São Mateus capítulo 24, verso 36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe. É 7 trovões.
a vinda do Filho do Homem, a vinda da coluna de fogo, a vinda do anjo do Senhor. O anjo do Senhor e os 7 trovões. Nós nos acostumamos com a mensagem e não conseguimos delimitar onde é o trabalho do 7º anjo, da 7ª era, e onde é o trabalho do anjo do Senhor. Nós vemos o irmão Branham na sua primeira e segunda etapa, trabalhando dentro da era de Laodiceia, como um 7º mensageiro à era pentecostal. Mas quando abre a terceira etapa, não é o 7º anjo, simplesmente da era de Laodiceia, é o anjo do Senhor, é a coluna de fogo, é um trabalho que o ser humano não pode fazer, é um trabalho que a igreja depende inteiramente e completamente de Deus, para poder escapar do Egito. Se não fosse o Senhor, se não for a coluna de fogo, se não fosse o anjo do Senhor descer, falar com Moisés, orientar Moisés, empurrar Moisés para o Egito, dizer, vai lá libertar o meu povo. E Moisés apresentando várias falhas para Deus, que ele era incapaz. Um novo Moisés, porque quando Moisés saíra do Egito, 40 anos antes, ele achava que ele era capaz, pelos estudos que ele tinha, pela capacidade militar que ele tinha aprendido, ele achava que ele seria capaz. Deus teve que levá-lo ao deserto e tirar toda aquela sabedoria, toda aquela capacidade humana, assim como fez com Paulo, um grande teólogo, erudito, sábio, inteligente, sagaz. Deus teve que levá-lo ao deserto e por 3 anos tirar toda aquela teologia, aquele entendimento embasado em pensamentos humanos, para poder trazê-lo de volta e produzir uma mensagem de libertação, produzir uma mensagem de base para os crentes do Novo Testamento. Se não fora a coluna de fogo, se não fora o Senhor, o anjo do Senhor, ir e acompanhar Moisés, estar diante de Faraó, e nós vemos a mesma coisa no ministério do irmão Branham, se não fora a coluna de fogo, se não fora o anjo do Senhor pairar sobre aquela cabana, no dia 6 de abril de 1909, se não fora o anjo do Senhor orientá-lo a nunca beber, nunca fumar, nunca desonrar seu corpo, ele teria caído. Se não fora o anjo do Senhor protegê-lo da morte, quando ficou naquela cabana, com sua mãe, com poucos meses de vida, seu pai fora, e aquela nevasca tinha coberto todos os campos, a mãe e o menino sem lenha para o fogo e sem alimento. Se não fora o anjo do Senhor providenciar salvação, se não fora o anjo do Senhor descer sobre o rio Ohio em 1933, quando ele batizava a 17ª pessoa, o anjo do Senhor desceu. Diz, como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. O anjo do Senhor, o mesmo que estivera com Moisés. Será que os irmãos da mensagem creem nisso? Será que os irmãos da mensagem compreendem isso? Talvez falar com irmãos que não creem na mensagem, não entendem a mensagem do profeta, seria um pouco difícil falar sobre o anjo do Senhor, a coluna de fogo, porque estas coisas muitas vezes não são explicadas nas denominações. Eles não entendem muito bem o que é Deus, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo, mas nós temos um perfeito entendimento. Se não temos, deveríamos ter, porque o irmão Branham explica para nós. Não é ninguém à parte do irmão Branham, como se nós necessitássemos de um teólogo ou de um outro homem erudito
para explicar-nos qualquer outra coisa que por acaso o irmão Branham não explicou, não. O irmão Branham explicou tudo. Tudo está na mensagem. A explicação sobre deidade. Irmão Branham pregou para nós, Jesus Cristo é Deus. Irmão Branham diz, Jesus ou ele foi Deus, ou o maior enganador que o mundo já possuiu. Ele foi Deus. Se Deus mandasse outra pessoa à parte para morrer pelos nossos pecados, seria um Deus injusto, porque foi Ele quem deixou o pecado de Adão passar quando Adão deveria morrer, quando a raça humana deveria ser extinta naquela hora. Então ele proveu um cordeiro, ele matou um cordeirinho no jardim do Éden, porque ele já estava na sua mente pensando naquele cordeiro humano, que ele mesmo seria aquele cordeiro, ele mesmo desceu para pagar a culpa. Como uma história que eu li num dos livros de Billy Graham, falando sobre Jesus Cristo, sobre um homem que determinou aos seus filhos, ao sair de casa pela manhã, que eles não deveriam fazer nenhum tipo de arte, de bagunça, porque se ele voltasse à noite e eles estivessem incomodados a mamãe, eles iriam receber umas boas cintadas. Então uma pena foi declarada. Foi o que Deus fez. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Se você comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Você vai ser extinto. Você vai deixar de existir. E o que aconteceu quando aquele pai daqueles 2 meninos chegaram em casa? Eles tinham feito exatamente aquilo que o pai disse para eles não fazerem. Tinham incomodado a mamãe, tinham perturbado. E o pai tinha falado a palavra e dado uma sentença: se vocês fizerem, receberão boas cintadas quando eu chegar. E quando Deus desceu no Éden, naquele dia em que a notícia chegou na glória, que seu filho tinha caído, que seu filho tinha pecado, que seu filho tinha saído por detrás da palavra e dado ouvidos a Satanás, a serpente no jardim do Éden. Quando a notícia chegou na glória, disse irmão Branham na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, quando a notícia chegou na glória de que o filho tinha pecado, mandou Deus um anjo, mandou Deus um filho, mandou Deus alguém para ir falar com Adão? Não, ele mesmo desceu. Jesus mesmo, Deus mesmo, Cristo, era Deus mesmo quem desceu para falar com eles, para inquirir o que foi que fizeram. E quando o pai, agora voltando à história, quando eles transgrediram o mandamento do pai, eles deveriam receber umas boas cintadas. Mas o coração do pai doeu. Mas eu determinei algo e tem que acontecer. Então, conta o livro que o pai tirou. Aqui no sul nós dizemos a cinta, né? Mas mais acima no Brasil se chama correia, a correia da calça, a cinta da calça. Tirou a cinta, foi para dentro do quarto, ele ajoelhou-se, pôs a correia, a cinta na mão de um daqueles meninos e ajoelhou-se de costas e disse: vocês devem me bater, porque alguém tem que pagar o preço, alguém tem que pagar a pena. E eles, com lágrimas nos olhos, tiveram que bater no seu próprio pai. Nós deveríamos entender isso. Quando Cristo estava sendo chicoteado, nosso Pai, o nosso Deus, estava pagando a culpa pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Quando ele foi esbofeteado, quando ele foi pregado no madeiro, quando lhe colocaram uma coroa de espinho, quando ele carregou aquela cruz, inocente, o Pai inocente, pagando o preço pelas nossas transgressões. Este é o quadro.
o anjo do Senhor, Deus se fez carne. Deus saindo da invisibilidade para a visibilidade da coluna de fogo, que foi chamada de Logos, palavra. O Logos é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo saiu de espírito para aquela luz, e através daquela luz tudo foi criado, tudo veio à existência pela palavra de Deus. Os mundos visíveis e invisíveis foram criados pelo anjo do Senhor, por aquela luz, pela coluna de fogo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O anjo do Senhor e os 7 trovões. O anjo do Senhor que não pôde se revelar a Moisés. Moisés perguntou: Senhor, quando o pessoal lá no Egito, os irmãos perguntarem qual é o teu nome, o que eu digo para eles? Eu venho em nome de quem? Deus disse a ele: diga que o eu sou te enviou. O eu sou, I am, eu sou. Simplesmente não podia revelar o seu mistério, o seu segredo. Que segredo? Aquilo que Adão tinha, aquilo que Adão conhecia, aquilo que era íntimo de Adão e Eva, aquilo que era comum para eles. Todo fim de tarde, o anjo do Senhor descia no jardim do Éden para dar um beijo de boa noite em seus filhos, diz o irmão Brana. Enquanto eles olhavam a natureza bela, criada por Deus, o pai descia para conversar com seus filhos. Todo aquele companheirismo, toda aquela intimidade foi perdida depois do pecado. Eles foram expulsos do jardim. Eles foram colocados para fora do jardim. E depois eles subiam até o portão do jardim para oferecer sacrifícios, porque queriam entrar novamente. Hoje nós temos a oportunidade de entrar. Hoje nós estamos vivendo na manifestação daquele anjo, daquele Deus, daqueles trovões que nos permitem entrar. O que Deus veio fazer aqui em Apocalipse 10 foi revelar aquela glória que não pôde ser revelada nem nos dias em que o anjo do Senhor estava em carne humana, na pessoa do Filho do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe, unicamente o Pai, unicamente Deus, a coluna de fogo, o anjo do Senhor. Ele tem isto pré-determinado em sua mente. Mas como aconteceu nos dias de Ló, assim será nos dias em que o Filho do Homem é a palavra. O irmão Branco diz, provando sua palavra, 222, o Filho do Homem é a palavra. O Filho do Homem é a palavra numa carne humana. O Filho do Homem é a palavra em carne humana chamado profeta. O Filho do Homem é aquela coluna de fogo, o Logos materializado. Jesus foi chamado de Filho do Homem. Ezequiel foi chamado de Filho do Homem. Jesus prometeu, quando o mundo se tornasse semelhante aos dias de Ló, aos dias de Sodoma e Gomorra, aos dias de Noé, quando as mulheres se tornariam lindas, belíssimas, quando o mundo estivesse corrompido, como os homens e mulheres estão corrompidos, ele manifestaria como Filho do Homem. A coluna de fogo se manifestaria e operaria o mesmo sinal que foi operado a Abraão, quando aquele homem, o qual era o próprio Deus em carne humana, de costas para a tenda, discerniu os pensamentos de Sara. Quando aquele homem conversava com Abraão, visitar-te-ei conforme a promessa. Sara, a velha Sara, dentro da tenda, riu no seu coração, sem expressão labial,
simplesmente dentro do seu coração ela riu. E o anjo disse a Abraão: Abraão, por que Sara riu? Por que Sara duvidou? Como foi nos dias de Ló? O Filho do Homem haveria de se manifestar. E nós temos isto, meus irmãos. Vocês que conhecem a mensagem, que leem as mensagens estão recheadas destas afirmações do irmão Brana. Quando o irmão Brana, no final do seu sermão, no final do serviço da pregação, formava a fila de oração, aquelas pessoas passavam pela fila, e ele conversava um pouquinho com as pessoas, e ele dizia: eu estou conversando contigo, irmão e irmã, para fazer exatamente aquilo que Jesus fez, quando ele ia a Samaria, ou passou por Samaria, e começou a conversar com aquela mulher junto ao poço. Ele estava fazendo aquilo para captar o espírito dela, para saber onde estava o problema dela. Então, estou conversando com você. Mas, irmão Brana estava dando tempo para que o anjo do Senhor se manifestasse. O anjo do Senhor via e ficava à direita do irmão Brana, como que meio metro de distância. E ele então tinha uma visão e via toda a vida da pessoa, todo o problema que aquele irmão ou aquela irmã estava enfrentando, de onde ela era, seu nome, por quem ela estava ali, se não estivesse por ela mesma ou por ele mesmo. Sabia os pecados que estavam causando mal, pela qual ela estava buscando solução. O anjo revelava ao irmão Brana como foi nos dias de Ló. Deus manifestado em carne, o anjo do Senhor tomando uma vida e subjugando-a para que ele pudesse se manifestar. O anjo do Senhor e os 7 trovões. Era um trabalho de preparação. A primeira e segunda etapa foi um trabalho de preparação. O irmão Brana disse como Jesus, no princípio do seu ministério, saiu curando os enfermos, limpando os leprosos, multiplicando pão, para chamar a atenção do povo, para que então ele pudesse trazer a mensagem. A primeira e segunda etapa foi para chamar a atenção do povo, foi para obter a cooperação das denominações, para que o anjo do Senhor se materializasse, para que a mensagem viesse, uma mensagem que não pode ser trazida por um mortal. A abertura dos selos é uma mensagem que nenhum mortal pode produzir. Nenhum mortal podia olhar o livro. Somente aquele ser imortal, aquele que tinha o poder de dar a sua vida e de tomá-la novamente, aquele que ressuscitou, aquele que possui em si a imortalidade, pôde tomar aquele livro. O anjo do Senhor, os 7 trovões, o anjo do Senhor, não é o irmão Brana, é o anjo do Senhor. Os 7 trovões é o anjo do Senhor. Não há nada superior para o evangelho gentílico do que Apocalipse 10. Não há nada superior. Não pôde ser revelado na era de Paulo, não pôde ser revelado na era de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, nem no tempo em que irmão Brana era o 7º anjo da 7ª era da igreja, mas na era da pedra de coroa, na era da pedra angular, quando a era de Laodiceia encerra-se para que os selos possam se revelar, o anjo do Senhor se manifesta. Os 7 trovões, é o que o irmão Brana diz, senhores, eis o tempo, 317, 318. A pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Os 7 trovões vêm do céu. Os 7 trovões não é uma composição da terra, não é um levantar da terra, não é uma construção da terra, não é uma pedra que se eleva da terra, como se elevou o primeiro degrau na era de Éfeso, o segundo degrau na era de Esmirna, na era de Pérgamo, o terceiro. São construções da igreja, da era da igreja, está construindo
o corpo do Senhor Jesus. Está construindo o corpo da noiva. Até que chega a sétima era da igreja, a última era da igreja, a era de Laodiceia, que é a era pentecostal. Então, o que nós devemos esperar depois da era de Laodiceia? Nós temos que esperar que a pedra de coroa desça, nós temos que esperar que os 7 trovões desça, nós temos que esperar que o anjo do Senhor desça. Nós não podemos mais esperar, isto já aconteceu. O que falta é esta igreja se motivar por isso, permanecer na presença disso, crer nisto, entender isto. Que os 7 trovões não virá, os 7 trovões já vieram. É o anjo do Senhor. Ah, mas quando os 7 trovões manifestar, eu vou saber o novo nome. E por que você não sabe o novo nome? Você não sabe o nome daquele que foi digno de tomar o livro? Você não viu o anjo do Senhor com o livro na mão? Você não viu quando em Apocalipse 10 o anjo desceu do céu, pôs um pé na terra e outro no mar, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes? Você não viu quando o anjo do Senhor desceu em Apocalipse 10, no dia 28 de fevereiro de 1963, e pôs um pé na terra e outro no mar, e os 7 selos foram revelados no tabernáculo Branham em Jeffersonville? Você não viu? William Branham, o irmão Branham, não é digno de tomar o livro, não é digno de abrir os selos. Eu tenho aqui a coleção, a revelação dos 7 selos, mas isso não pode ser coisa de um homem, isto é coisa do anjo do Senhor, isto é coisa dos 7 trovões. Somente crer é ultrapassar o véu da incredulidade, o véu denominacional, porque é isso que o povo precisava nos dias de Moisés, ir além do véu. Quando Moisés subiu a montanha, quando ele subiu a montanha para poder falar com Deus, para poder trazer o recado para o povo, porque o povo não poderia suportar a voz de Deus, a voz da coluna de fogo. Da mesma maneira, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, aquela coluna de fogo, não poderia revelar os selos na sua forma original, nenhum de nós suportaríamos. Então, Branham, o nosso Moisés, o profeta, o último profeta, para os gentios, teve que subir a montanha, assim como Moisés subiu a montanha, para poder ter contato com o anjo do Senhor, para poder fundir-se, unir-se, celeste e carne, o anjo forte e a carne do 7º anjo. Foi onde cumpriu, provando sua palavra 236. A igreja tem que ser a palavra, a igreja tem que ser a coluna de fogo, a igreja tem que ser o Logos. E para isso ser feito, será necessário a manifestação do Filho do Homem. Será Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana, Apocalipse 10, e unirá a sua igreja com ele, como sendo um. O anjo forte e o 7º anjo uniram-se, e ali foi o casamento do crente com a palavra, do crente com Jesus Cristo. Ele e ela, ele e a noiva, ele e a igreja, o anjo do Senhor e os 7 trovões. Deixa eu ler, meus irmãos. Deus escondido, Deus ocultando-se em simplicidade, 384. Irmão Branham estava falando no começo do parágrafo 384 sobre as coisas que o povo estava aguardando que acontecesse,
que vai acontecer naturalmente na abertura do sexto selo, mas que antes de cumprir naturalmente, fisicamente, cumpre de forma espiritual. E aí o irmão Branham vai falando, já aconteceu e não souberam. Veja se não é assim. Se o anjo do Senhor abrir estes selos, o anjo do Senhor. Quem abre os selos? O anjo do Senhor. Não é o William Branham quem abre os selos. O anjo do Senhor é o Senhor. Paulo chamou de Senhor. Paulo, quando ele caiu do cavalo indo a caminho de Damasco, ele sabia que aquela coluna de fogo que o derrubou não era algo natural. Ele entendia pelos escritos que ele lia do Velho Testamento que aquela era a luz que acompanhou Moisés no deserto. E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele não chamaria de Senhor. Um judeu não chamaria uma simples luz se ele não soubesse que era Deus. E a luz disse: eu sou Jesus. É o Senhor, é o anjo do Senhor. O irmão Branham diz: veja se não é assim. Se o anjo do Senhor abrir estes selos quanto a isso. Então quem abre os selos é o anjo do Senhor. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Trazia na mão um livrinho aberto. O anjo do Senhor nos abrir estes selos. É o anjo do Senhor quem vai abrir estes selos. Deus escondido e revelado em simplicidade. Depois o irmão Branham vai dizer nas mensagens: ao nascer do sol, 202, festa das trombetas, 35, 36, foi o anjo do Senhor quem abriu aqueles selos para nós. Os selos é Cristo, diz o irmão Branham, ao nascer do sol, 202. Os selos é Cristo, o anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo. O anjo do Senhor, esse que está na coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, o anjo do Senhor, foi ele que abriu os selos. Não é o William Branham. Quando nós temos esta foto, que nós carregamos e gostamos de mostrar esta foto, não é a foto do irmão Branham, é a foto de Deus, é a fotografia do Espírito Santo, é a fotografia do anjo do Senhor, é a fotografia do nosso Deus. É a nossa fotografia, é onde nós estávamos antes de manifestar aqui. Nós estávamos no pensamento desta luz. Nós somos atributos expressos desta luz. Nós estávamos nele antes da fundação do mundo. O anjo do Senhor, 202, ao nascer do sol, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo, poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. Eles não sabiam o que era, e nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Falando sobre a nuvem, sobre a fotografia da nuvem tirada no Monte Porto Sol no dia 28 de fevereiro, quando Deus disse ao irmão Branham: vire para a direita. Ele virou para a direita. Irmão Branham diz nesta mensagem, ao nascer do sol, parágrafo 6, 7, 8, podem ver Jesus Cristo? Podem ver sua face? Podem ver seus olhos? Podem ver seu nariz? Ele está olhando para nós. O anjo do Senhor. Foi ele quem abriu estes selos. Não foi o Senhor, irmão Branham, que abriu os selos. Não. Foi o anjo. Não fui eu. Eu simplesmente obedeço a ordem do anjo. O anjo disse que eu fosse para Tucson, que eu me mudasse para o Arizona. E eu fui. Ele disse que me encontraria numa constelação de anjos que viriam da eternidade. O irmão Branham estava caçando junto com outros dois irmãos naquela manhã, quando os anjos vieram da eternidade e houve aquela terrível explosão. E o irmão Branham foi tomado
para dentro do anjo do Senhor. O irmão Branham foi tomado para dentro da coluna de fogo. E desceu, depois de um tempo, os irmãos Fred Sodman e Jenny Norman disse: irmão Branham, o que foi aquilo? Aquilo foi isto. Vamos voltar a Jeffersonville, pois assim diz o Senhor, aqueles mistérios escondidos dos 7 selos, Deus vai revelar para nós. Então, ao nascer do sol 202, foi ele quem abriu estes selos. Quem? Ele quem? O anjo do Senhor. Ele é esses selos. O anjo do Senhor é esses selos. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. O anjo do Senhor é os selos que foram revelados. Vamos voltar para Deus escondido e revelado em simplicidade, 384. Veja se não é assim. Se o anjo do Senhor abrir estes selos quanto a isso. Então nós unimos com ao nascer do sol, 202, foi o anjo do Senhor quem abriu. Lembre-se, os 7 selos está selado com esses 7 misteriosos trovões. Quem abriu os selos? O anjo do Senhor. Os selos estavam selados com os 7 trovões. Então os 7 trovões é o anjo do Senhor. Os 7 trovões é o anjo do Senhor. Os 7 trovões foi revelado. O anjo do Senhor foi revelado. O novo nome foi revelado. Foi manifestado. Quer ver, meus irmãos? O desvelar de Deus, parágrafo 158. Eu podia ler, meus irmãos, porque eu estou falando que os 7 trovões foram revelados. Amém? Alguém disse: não foi revelado. Não, o irmão Branham disse que foi. Então, meus irmãos, perguntas e respostas, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Perguntaram ao irmão Branham na pergunta 21e se os 7 trovões já tinham sido revelados ou não. O irmão Branham disse: não, nos 7 selos foram revelados. O irmão Branham disse que os 7 trovões foram revelados. O anjo do Senhor foi revelado. O anjo do Senhor foi manifestado. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Ou seja, nos 7 selos os trovões foram revelados. Os 7 selos, a abertura dos selos, era a incumbência dos trovões revelar. O ministério dos trovões seria revelar os 7 selos. O trabalho dos trovões seria emitir vozes que revelariam os 7 selos. É o trabalho. O ofício dos trovões seria dar a interpretação destes 7 misteriosos selos. E sendo ouvidas dos 7 trovões suas vozes, e sendo ouvidas do anjo do Senhor as suas vozes, eu ia escrevê-las. Primeiramente, João escreveu os símbolos quando saiu um cavaleiro montado num cavalo branco, quando saiu aquele cavaleiro montado num cavalo vermelho. Ele escreveu os símbolos. Em Apocalipse 10 está dando a revelação dos símbolos, e ele ia escrever a interpretação dos símbolos. E a voz disse: não escrevas, mas nos dias da voz do 7º anjo, isto será revelado. Nos dias da voz do 7º anjo, o anjo do Senhor descerá. O irmão Branham conta, e é muito tremendo ouvir sobre o anjo do Senhor, ouvir sobre o que o irmão Branham disse, quando ele tinha aquela vida peculiar, em que o sobrenatural lhe seguia todos os dias da sua vida, em que ele ia comunicar com os ministros a respeito das visões que ele tinha, e os ministros diziam para ele: isso é coisa do diabo, Billy, não se envolva com isso. E o irmão Branham ele disse: mas eu amo ao Senhor Jesus, eu não quero nada a ver com o diabo. E aquilo vinha, porque a presença do anjo do Senhor causa espanto, causa temor, causa desmaio, causa paralisia.
causa desespero. Você não pode suportar a glória do anjo do Senhor. Irmão Branham sempre se sentia mal, e um dia ele resolveu que iria para a cabana no meio do mato, orar e pedir uma resposta de Deus, e não voltaria enquanto Deus não lhe desse uma resposta. E ele foi aquela tarde, passou a tarde orando, passou a noite orando, e como que pelas 3 horas da manhã, ele estava ali sentado num banquinho, naquela cabana no meio do mato, isolado, já fazendo planos para o dia seguinte, onde ele iria mais adentro do mato ainda, e ninguém o acharia. Ele prometeu a irmã Meda que ele não voltaria sem que Deus lhe desse uma resposta. E como que às 3 da manhã, ele viu uma luz por baixo da porta entrando. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor entrou na cabana, e ele, enfraquecido daquela luz, daquela coluna de fogo, que tem a cor âmbar, tem a cor verde amarelada, é a cor da coluna de fogo, daquela luz, saiu um homem, um anjo do Senhor, e começou a conversar com o irmão Branham. O irmão Branham estava com medo dele, e ele disse: não temas, eu sou enviado da presença de Deus para dizer que tua vida peculiar é porque tu tem que levar um grande dom às nações. Você foi predestinado para orar pelos enfermos, assim como a Moisés foram dados 2 sinais, para você também serão dados 2 sinais. E explicou a respeito daquele sinal na mão, a respeito do discernimento. E quando tinha tudo explicado, e o irmão Branham viu que ele era meu amigo, eu fiquei, aí já não tive mais medo dele. O irmão Branham diz, 199, como o anjo veio a mim em sua comissão, está tudo relatado nesta mensagem, como o anjo veio a mim e sua comissão. Parágrafo 199. E o anjo entrou na luz de novo, que começou a vir girando, e girando, 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 e girando em volta de seus pés desse jeito. Subiu na luz e saiu da casa. O anjo que veio da luz, o anjo que entrou na luz, o homem, o anjo, o mensageiro, o profeta, que pode ir para dentro da luz, que pode ser chamado para dentro da luz, e que quando ele volta da luz, a luz está velada naquele homem. Ele se vela dentro da coluna de fogo, e quando ele volta, a coluna de fogo está velada dentro dele. Vamos ler, irmão Branham? 158, o desvelar de Deus. Agora, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro do véu de fogo. O véu de fogo é o anjo do Senhor. O véu de fogo é a coluna de fogo, é o pilar de fogo. O irmão Branham diz: que farei com Jesus chamado Cristo? 89. O mesmo anjo do Senhor, o pilar de fogo, o mesmo que viveu sobre a terra no corpo de Jesus, Cristo, é vindo sobre o seu povo nos últimos dias, onde a ciência tem tomado a fotografia. O anjo do Senhor, os 7 trovões. Moisés entrou. Como Moisés entrou nesta coluna de fogo. Agora o irmão Branham está mostrando lá no deserto, subindo a montanha. Moisés entrou como Moisés nesta coluna de fogo. E quando ele tornou a sair,
ele estava velado. Moisés entrou como Moisés na coluna de fogo. E a coluna de fogo o envolveu, e ele se escondeu dentro da coluna de fogo. Não me peça explicações, o irmão Branco está falando. Eu não sei como explicar isso, mas Moisés foi para dentro da coluna de fogo, foi para dentro da luz, como aqui nós vimos aquele homem que falou com o irmão Branco, foi para dentro da luz e desapareceu. Quando o irmão Branco foi tomado pelos anjos, era Apocalipse 10 manifestando, era a pedra de coroa, era o anjo do Senhor, eram os 7 trovões descendo do céu. Ele foi para dentro da luz. Moisés, ele entrou nesta coluna de fogo, e quando ele tornou a sair, ele estava velado, pois ele entrou ali fora das tradições deles, as tradições dos anciãos. Ele tinha visto a coluna de fogo, mas agora ele vai para dentro da coluna de fogo, para poder se velar na coluna de fogo e retornar velando a coluna de fogo. Vai para dentro do anjo do Senhor, vai para dentro do pilar de fogo para se velar e volta velando o pilar de fogo. Quando o anjo forte desceu do céu e tomou o 7º anjo, o 7º mensageiro, ele entrou para dentro do pilar de fogo, e quando ele pôs o pé na terra e outro no mar, o pilar de fogo estava velado dentro do 7º anjo. Por isso, o povo tinha que pôr um véu, Moisés tinha que pôr um véu sobre o seu rosto, porque o seu rosto brilhava, ele estava diferente. Agora, ele vai para dentro da coluna de fogo, 158, desvelar de Deus. Vê? E ele apareceu velado. A palavra de Deus em um homem velado. A coluna de fogo, a palavra de Deus em um homem. Este pilar de fogo que está sobre a cabeça do irmão Brana, que foi fotografado em 1950, agora, em 1963, está velado dentro do tabernáculo terreno, do tabernáculo do véu de carne. Esta coluna de fogo que habitou em Jesus, esta coluna de fogo que fez os milagres, que operou maravilhas lá em Jerusalém, agora velada em um outro homem, para fazer obras maiores, e até o que Jesus não pôde fazer, ele revelou o dia e a hora. O segredo que não pôde ser revelado a Moisés, o segredo que não pôde ser revelado aos profetas do Velho Testamento, agora manifestado nos trovões em Apocalipse 10. Quando ele voltou, a palavra de Deus em um homem velado. O irmão Branco também fala isto, o Cristo identificado de todas as eras, parágrafo 39. Moisés entrou para dentro da coluna de fogo e voltou velando a coluna de fogo. Apocalipse 10 é isso, meus irmãos. O 7º anjo, que precisava estar na terra no tempo da sua vinda, conforme a mensagem à brecha 41, precisava estar na terra porque Deus precisava de um véu, assim como ele precisou de um véu lá no Velho Testamento. E aquele véu de peles de texugo que velavam o 3º compartimento do tabernáculo no templo, aquele véu de peles de texugo apontava para um véu de carne. Por isso, quando Cristo morreu na cruz, o véu rasgou-se de alto a baixo, porque Deus queria dar testemunho de que ele não estava mais dentro daquele 3º compartimento, ele estava lá na cruz, pingando sangue. Diz o irmão Brana nesta mensagem, o desvelar de Deus. Da mesma forma, quando vemos os selos sendo revelados, quando vemos os trovões ecoando, os trovões emitindo suas vozes, os trovões dando a interpretação dos 7 selos, o anjo do Senhor velado em um templo humano,
falando palavras naturais, para que homens naturais possam entender. O anjo do Senhor falando com o tabernáculo Branham em Jeffersonville, do dia 17 ao dia 24 de março, os trovões soando suas vozes. Os trovões não são algo que nós manifestamos. Muitos esperam, o que aquelas vozes disseram, irmão Branham? Como se fosse uma pregação à parte. Não, os trovões é uma manifestação. Irmão Branham diz, Deus não precisa de nenhum intérprete, Ele mesmo faz sua própria interpretação quando Ele a manifesta. Deus manifesta e aquilo é a interpretação. Quando nós vimos Deus manifestando, revelando os 7 selos, nós vemos os trovões ecoando. Nós identificamos o anjo. Nós identificamos o anjo que saiu daquela coluna de fogo. Nós vemos que aquele anjo é nosso amigo, que aquilo não nos causa terror. Foi que Josué viu quando ele verificava os muros de Jericó. Ele estava verificando os muros para pensar em uma estratégia de invasão a Jericó, e ele viu um anjo vindo, e ele sacou de sua espada e foi ao encontro daquele anjo, daquele varão, e disse, és tu dos nossos ou de nossos inimigos? E ele viu que era o anjo do Senhor. Logo ele disse, a vitória está ganha. Deus está conosco. Deus está conosco na revelação dos selos. Deus está conversando conosco na abertura da palavra. Deus está se identificando a nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos nós. Bondoso Pai Celestial, não somos dignos de ser amados pelo Senhor, mas a Tua graça proporciona o amor. É por graça, Senhor, que somos salvos. É por graça que somos amados, é por graça que respiramos, que existimos, que temos o livramento de todo o mal que assola o mundo. Não é por merecimento. E se o Senhor faz isso por nós, nós queremos dedicar nossa vida em agradecimento ao Senhor. Recebe a nossa gratidão, ajuda-nos a cada dia mais crermos na Tua palavra. Isso é que precisamos, Senhor. Precisamos da sua companhia, precisamos ver que o Senhor está conosco, para poder saber que o mundo não pode nos vencer, que a enfermidade não pode nos vencer. Ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda o Teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe nossos irmãos através da internet. Muito obrigado pela companhia de todos, né? E como sempre, a gente sempre tem muita coisa para ler e acaba não lendo nada, meus irmãos. Mas é muita coisa boa, né? O que nós queríamos fazer uma associação do anjo do Senhor com os 7 trovões e mostrar que a revelação dos trovões, dos 7 selos, não é coisa de um ser humano normal. Foi Deus quem fez. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos conectados conosco, né? A irmã Santina Matos, lá de Criciúma, né? Irmão Geraldo, Deus abençoe. Irmãos, olha, meus irmãos, irmão Wander, irmão Silmar Acosta, Deus te abençoe, meu irmão. Um irmão precioso também que faz o seu trabalho através da internet, irmão Silmar Acosta também, se quiserem conectar no Facebook dele, sempre muito boas palavras, sempre que podemos, assistimos. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Edilson, irmão Sepá Ricardo, esse é um irmão e amigo desde a infância, né? Deus te abençoe, Sepá. Fábio Nascimento, Deus abençoe, irmã Lorena Cássia, irmã Andressa Godoy, Leonídio Duarte, Márcio Alves da Gama, Fernanda Esdras, irmã Fernanda, né? Esposa do Esdras, lá em Franca, Deus abençoe. E irmão Adilson Martins Gonçalves, José Pereira, Deus abençoe, meu irmão.
Deus bendiga, hermanos dos Sete Selos. Ah, tá bom, está falando espanhol. Acho que é o irmão ou de Montevidéu ou de Buenos Aires. Não estou lembrado, né? Deus abençoe. Não, Zimar Oliveira, Marco Antônio Balado, Gamal. Esse é o Marco, né? Deus te abençoe. Meu querido Daniel Siqueira, meu amigo, Deus abençoe. Ailton Ramos, Paulo Evangelista, Deus abençoe, irmão Karen Paz, José Geraldo, Deus abençoe, irmão José Geraldo, irmão Ailton Ramos, amém, irmão Alexandre, irmão Evangelista Alexandre Porto de Oliveira, ali em Alvorada, né, irmão Ailton Ramos, Cláudio Ferreira, irmão Onibil Power, André Guimarães, esse é meu cunhado, irmão Sérgio, irmão Serginho Campão, e a irmã Maria Quadros também, ali em Alvorada. Deus abençoe, irmão Sérgio. Jorge Camargo, esse é o tio do meu irmão Marcelo, né? É meu tio também, a gente sempre brinca assim, né? A gente tem um amor por esta família. Deus te abençoe, meu tio, Deus te abençoe, derrame as bênçãos sobre a sua vida, irmão Donizete Alves. Deus abençoe a todos e até uma próxima, se Deus permitir. No sábado, às 20 horas, estaremos aqui novamente com os irmãos. Deus abençoe, meus irmãos.